Pra mim, o Palmeiras foi roubado na final da Libertadores. Mas o que acontece, gente? Sim, pra mim isso aqui é muito roubo. Pra mim é um erro, assim, daqueles pra entrar pra história. Só que a partida do Palmeiras é tão ruim que mesmo com erro eu vou meio que passar pano, mas assim, isso aqui é um erro enorme. E eu te falo por quê, tá? Porque primeiro que o flamenguista agora vai estar feliz, então o que eu falar, foda-se. Isso aqui é completamente absurdo. É absurdo porque... Primeiro, olha essa imagem, é só sola. É absurdo, segundo ponto, porque a bola nem estava valendo, a bola nem estava rolando, o jogo nem estava acontecendo. O Fux vem com a bola, o Pulgar vem. Cara, de novo, até repetir aqui. Pulgar vem, canela, sola na canela, e aí deixa a marca aqui, fica claramente marcado, machucado, muito nítido, que teve intensidade.